As placas de indicação de cor verde são mais comuns em qual tipo de ambiente? Placas de indicação de cor verde são aquelas que mostram para a gente destinos, cidades, distâncias e até a direção. É muito comum em rodovias, né? Apesar da gente encontrar também dentro do perímetro urbano. Mas bora lá. Em estradas e rodovias. Opa, bateu aqui com o que eu falei, hein? Para orientar sobre direções, destinos e distâncias. Ó, bateu 100% com o que eu falei. Vamos ver aqui, ó. Dentro de áreas urbanas tem também, mas não é tão comum igual nas rodovias. Para indicar nome de rua, não. Aí seria aqui a placa azul, tá? Nesse caso aqui vai ser a placa azul que vai fazer esse papel. Não só nome de ruas, mas nome de regiões e tal. Em zonas escolares para reforçar a necessidade de atenção. Não, aqui seria a placa de advertência, aquelas amarelinhas. Próximo a parques e reservas naturais, aí seriam placas de atrativos turísticos, aquelas de cor marrom. Então, confirmado aí, letra A. As placas de regulamentação, com exceção de duas, possuem formato circular. Quais são essas duas exceções e por que tem formatos distintos? Tem gente que tem dificuldade em entender ou lidar com esse termo aqui, ó, exceção, exceções. Exceção, exceções é aquela que não é. Então, o que está dizendo aqui? Ó? As placas de regulamentação possuem formato circular. Deixa essa parte do meio aqui separada. Ó. Vamos ler. Ó. As placas de regulamentação possuem formato circular. Beleza, está dizendo que as placas de regulamentação têm esse formato. Confere, né? Tem até de proibido estacionar e tantas outras. Só que está falando que duas não tem. Então, quer dizer, com exceção de duas, quer dizer, duas não tem. Esse exceção, ele pode ser trocado por um não. Ó, todas têm o formato circular? Não. Duas não têm. É isso que a questão está dizendo. Toda vez que você vê esse exceção, pode trocar ele por um não. Duas não tem. E quais são essas duas e por quê? A gente já sabe, né? Não precisa nem de ver as alternativas. É a placa de D a preferência, que é a triangular, e a placa de parada obrigatória que tem 8 lados, escrito pare. Confere? Então vamos lá. Lombada é um losango, realmente, mas isso aqui não é placa de regulamentação, isso aqui é placa de advertência. Velocidade máxima permitida, até tem, né? Ela é circular, tem lá 80 km por hora, mas ela não é quadrada, e não é o caso aqui. Aqui a gente está procurando as duas que não têm o formato circular. Tá fora? Proibido estacionar é retangular? Não, proibido estacionar é circular, né? E também não é a que a gente está procurando. É a de par, que é octogonal porque tem 8 lados, tá? Ó, octo é de 8. E D a preferência, que é um triângulo invertido. E elas têm esse formato para serem identificadas ou serem facilmente reconhecíveis, mesmo quando observadas por trás. Nós já falamos disso outras vezes, então não vou explicar de novo isso. Letra D de dado a resposta, questãozinha fácil. As placas de regulamentação, que estabelecem regras obrigatórias, são predominantemente de que cor? Cor predominante é aquela que chama mais atenção. Uma placa de regulamentação, ela tem um formato circular, o fundo dela é branco, a mensagem que tem dentro dela é na cor preta, né? Então o que está escrito aqui dentro é na cor preta, e a borda dela, a orla dela aqui, ó, é vermelha. Mas quando você olha para uma placa dessa no trânsito, qual que é a cor que mais chama a atenção? É a vermelha. Então a cor predominante é aquela que mais chama a atenção, é a vermelha. Ela tem cor branca, tem cor preta e tem cor vermelha, mas a predominante é a vermelha. Azul e branca, não. Laranja e preta, não. Amarela e preta, não. Vermelha, ok. E aqui ainda complementou, branca e preta. Aqui a questão não foi muito feliz, porque quando o examinador coloca aqui predominante, é aquela que mais chama atenção. E aqui nesse caso a alternativa não deu a cor predominante. Ele deu todas as cores. Vermelha, branca e preta. São todas as cores. Então não foi só a predominante. Parece que o examinador quis perguntar uma coisa e depois, na hora das alternativas, acabou falando demais, né? Bastava ele colocar aqui, ó, vermelha. Pronto. É a que mais chama atenção, a cor que mais chama atenção. Letra D de dado é a resposta, apesar do
tropeço aqui na hora de elaborar a alternativa. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. As placas fixadas ao lado da via, como a de pare, por exemplo, pertencem a qual grupo de sinalização? Quando fala grupo de sinalização, é para lembrar disso aqui, ó, horizontal, vertical, semafórica ou dispositivos auxiliares. A grande dificuldade, porque semáforo e dispositivos auxiliares o pessoal sabe até bem, mas a grande dificuldade está nessas duas aqui, ó, horizontal ou vertical. Placa está dentro de qual grupo, hein? Placa está dentro do grupo de vertical, não se esqueça disso. Placas está dentro do grupo de sinalização vertical. A sinalização horizontal é aquela que vem em forma de pintura no chão. Vou colocar no pavimento para ficar mais técnico, tá? No pavimento, isso. Pintura no pavimento. É a linha que divide os fluxos, é a inscrição de pare, é a linha de retenção, é a faixa de pedestre. Então essas pinturas no pavimento são a sinalização horizontal. E as placas, sinalização vertical, B de bola, não esqueça disso. De acordo com a hierarquia é uma palavra difícil, talvez não muito comum no seu vocabulário, mas você vai guardar. Hierarquia é quem manda mais. Anotou aí? Toda vez que na sua prova fala assim, hierarquia é quem manda mais. Dentro da Polícia Militar tem hierarquia? Tem. O coronel é quem manda mais. Abaixo dele acho que é o tenente-coronel, depois abaixo o major, então tem uma hierarquia. Quem vai mandar menos lá? O soldado, aquele que acabou de entrar na polícia. Dentro da sua casa tem hierarquia? Tem. Quem manda mais aí? Deixa você responder. Então, quando falar de hierarquia, é isso. A hierarquia na sinalização. Tem isso? Tem. O que é mais prioridade? Uma placa de velocidade máxima ou um semáforo? Aí, meu querido, você vai notar o seguinte. Na sinalização de trânsito, você vai notar esses quatro aqui. Ó. Em primeiro lugar, vai ser a sinalização emanada pelo agente de trânsito. Que sinalização que o agente de trânsito emite? Sinais, gestos, né? Gestos. E apito, que é o silvo. Então ele apitou, ele gesticulou, isso manda mais do que qualquer coisa. Está no topo da hierarquia. Em segundo, vem o semáforo. Notou aí? Em terceiro, vem as placas. Placas e demais sinalizações. E por último, onde não tiver sinalização nenhum, vem as normas ou as regras de circulação. Então, entre semáforo e placa, ó, tá aqui, ó, uma placa e um semáforo. Quem manda mais? O semáforo, tem segundo. Bora ver? O semáforo, pois na hierarquia ele está acima das placas. Letra C, a resposta. Dispositivos como cones, balizadores, taxas refletivas, que são os olhos de gato, ou olho de gato, o pessoal conhece como olho de gato, né? São classificados como qual tipo de sinalização? Tipo de sinalização. Cones, balizadores, taxas refletivas. Sinalização vertical? Não, a sinalização vertical são as placas, você já aprendeu isso. Dispositivos auxiliares? Essa é a resposta. B de bola. E a sinalização horizontal, você também já aprendeu, é aquela que vem em forma de pintura no pavimento. É permitido transitar em uma faixa exclusiva de ônibus de transporte público? Na verdade, o ideal aqui seria veículos de transporte público coletivo. Coletivo, vamos entender que é o ônibus. Aí fica mais compatível com o que está no Código de Trânsito. Não pode transitar, eu não posso transitar com o meu automóvel numa faixa exclusiva de transporte público coletivo. Isso é uma infração gravíssima. Aqui está dizendo que não pode, é uma infração gravíssima. E o condutor deve respeitar essa sinalização. O curioso é que aqui não fala quem transitar, né? É permitido transitar em uma faixa exclusiva de ônibus? Sim, o ônibus pode. Nós, no nosso veículo, aqui não, no automóvel, na motocicleta, não. Então houve uma falha aqui na hora da elaboração, porque pode transitar sim. O veículo de transporte público coletivo pode. Mas o examinador, deu para entender que o examinador quis perguntar você no seu automóvel, na sua motocicleta.
Então essa aqui seria a alternativa certa, mas vamos analisar as demais. Não entra marcando logo a primeira, principalmente quando você encontrar a resposta certa na letra A, cuidado que isso pode ser uma pegadinha. Na letra B diz que sim, se o trânsito nas outras faixas estiver completamente parado. Quer dizer que está congestionado nas outras faixas e eu no meu automóvel posso circular pela via exclusiva de ônibus ali, a faixa exclusiva de ônibus? Eu não posso. Sim, fora do horário de pico, quando não há muito ônibus circulando. Olha, fora do horário de pico, o órgão de trânsito normalmente colocaria placa ali, ó, de segunda a sexta, de 7 às 21 horas. Aí fora desses horários, que é fora do horário de pico, já seria autorizado, porque a placa está lá mostrando isso. Mas não é simplesmente porque você entendeu que está fora do horário de pico, não. Tem que ter a sinalização regulamentando isso. Então não vou nessa aqui, não. E aqui diz que sim, se for apenas por poucos metros para fazer uma conversão. O que é uma conversão? Entrar à direita, entrar à esquerda. Aqui tem uma casca de banana. Onde tem casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa. Só que nesse caso aqui, ela não é falsa. Quando você quer fazer uma conversão à direita, por poucos metros, você pode sim usar a faixa de ônibus. Pensa, você está querendo virar à direita. Você tem que deslocar para a direita com antecedência, é isso que a norma diz. Só que a faixa da direita é de ônibus. Você não vai entrar na faixa de ônibus 100, 200 metros antes da sua conversão lá. Mas uns 30 metros antes, quer dizer, um trechinho, tudo bem. E você vai observar que normalmente naquele trechinho, logo antes da conversão, a linha que separa a faixa exclusiva, ela era contínua, ela passa a ficar interrompida dessa forma. Depois ela volta a ser contínua. Então você está no seu automóvel aqui. A entrada que você quer está aqui. Você está transitando pela faixa central. Nesse trecho você vai poder usar a faixa de ônibus para poder entrar onde você quer. Então essa é a resposta certa. Agora presta atenção em mim aqui. Mesmo com a casca de banana dizendo que há 90% de chance dela ser errada, ela não é errada. Então cuidado, a casca de banana ajuda, mas ela não é 100% não. Em 10% das vezes vai acontecer dela não funcionar. Fechou? Letra D de dado a resposta. Na sinalização horizontal, que é aquela que vem em forma de pintura no pavimento, no asfalto, no chão, o que as linhas contínuas amarelas pintadas no centro da pista indicam? Ó, se eu estou transitando aqui, tem veículo vindo de lá para cá, duas linhas amarelas aqui no centro. Primeira coisa, se as linhas são amarelas, é porque elas dividem fluxos opostos. O que é fluxos opostos? Vai e vem carro. Se essas linhas, aí no caso não poderia ser duas, mas seria uma só de cor branca, se ela fosse de cor branca, aí o trânsito seria num sentido só. Tanto de um lado quanto do outro só subiria ou só desceria. Então fluxos opostos, linha amarela. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. E se ela é contínua é porque não pode ultrapassar. Ninguém pode, nem quem está subindo nem quem está descendo, porque as duas linhas são amarelas. Ó. Separação de fluxos no mesmo sentido? No mesmo sentido, a linha teria que ser branca. Guarde isso. Separação de fluxos em sentidos opostos? Ok. Com ultrapassagem proibida para ambos os lados? Ambos quer dizer os dois lados, tanto para quem sobe quanto para quem desce. Também está ok. Essa aqui é a resposta B de bola. Na sinalização horizontal, que é aquela que vem em forma de pintura no chão, no asfalto, qual é a função da linha de retenção? A linha de retenção é aquela que vem antes da faixa de pedestre, ela tem a faixa de pedestre e tem uma linha de retenção. Normalmente tem um semáforo aqui ou uma placa de parada obrigatória, e ficou no vermelho lá, o seu veículo sabe, ou você sabe que você tem que imobilizar o seu veículo até o limite da linha de retenção. É para isso que ela serve. Porque senão o camarada para com a frente do carro muito próximo da faixa de pedestre, às vezes até em cima, né? Ela indicar o local exato onde é permitido ultrapassar, não. Não é ultrapassar, não. Separar faixas de tráfego? Não. Quem separa faixas de tráfego são as linhas divisórias centrais. Delimitar a área onde os pedestres devem atravessar? Não. O pedestre atravessa na faixa de pedestres. Linha de retenção vem antes da faixa de pedestre. Não confunde uma coisa com a outra, não. Mostrar o local limite onde o veículo deve parar antes de um semáforo ou placa de parada obrigatória. Essa é a resposta D de dado. O que é a cor laranja? Guarde bem isso, hein? Cor laranja.
Em uma placa de sinalização, geralmente indica cor laranja, é utilizada em sinalização temporária. Aquela que não é definitiva. Ela está ali por conta de uma obra, algum desvio no trânsito, um evento. Guardou isso? Cor laranja, sinalização temporária. Bora ver? Uma regra de trânsito que se aplica apenas durante a noite. Apenas é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. E ela é falsa. Uma área com grande fluxo de pedestres e ciclistas. Não tem nada a ver. Eu falei que cor laranja é para sinalizar algo temporário. É uma obra, um desvio, um evento. Aqui falando grande fluxo de pedestres e ciclistas, não tem nada a ver com a cor laranja. A proximidade de um ponto turístico. Ponto turístico são placas de cor marrom. Uma condição temporária. Aí, ó. Como obra ou desvios. Letra D de dada a resposta.